venceram. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o seu gigante de hoje? Quem é o seu gigante hoje? O que, por exemplo, onde você conseguiria, onde você gostaria de chegar, mas você não vê possibilidade para chegar. Você não vê condições de chegar. Você não consegue se visualizar ali. Ou seja, existe um gigante entre você e a sua conquista. Amém? Existe. É sobre isso que nós vamos falar hoje. 2 Crônicas, capítulo 14, por favor. E Abias dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos, e os altos, e os quebrou as imagens, e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. E também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe deu repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e Deus nos repouso de todos os nossos lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa, observe isso aqui, é muito importante. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos esses eram homem valente. 300.000 com 280, quanto dá? 580.000. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois o Senhor é nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, e não prevaleça contra ti o homem. Amém? Por que eu perguntei para você qual que é o seu gigante hoje? Amados, qual é o seu gigante? O que é difícil para você hoje? Onde você gostaria de estar, mas existe uma impossibilidade, você não consegue chegar. Eu fico pensando na mulher com fluxo de sangue, por exemplo. Ela tinha necessidade de chegar até onde Jesus estava. Tinha necessidade, mas não podia chegar por vários fatores. O primeiro fator é que fazia 12 anos que ela estava se esvaindo em sangue. Então, ela não tinha a menor possibilidade de ficar em pé. Ponto. O segundo fator é que ela não podia tocar em ninguém. Porque com a doença, do jeito que ela estava, para a época, para o tempo, ela era considerada uma pessoa maldita e tudo aquilo que ela tocasse se tornava maldita. Então ela não podia nem estar ali, no meio do povo. Mas ela precisava chegar em Jesus, tocar em Jesus. E havia um muro que aos olhos humanos parecia ser intransponível. Ou seja, um gigante. Quando Deus tirou o povo do Egito, e eles começaram a caminhar no deserto, o exército do Egito, ou seja, a Bíblia não fala que entre os judeus havia guerreiro. A Bíblia não fala, porque até então não havia guerreiro. No Egito eles eram escravos, tudo que eles sabiam era trabalhar. Trabalhar de dia, trabalhar de noite, trabalhar de dia, e arrumar filho.
Porque a Bíblia diz que arrumaram muito filho lá. A Bíblia diz que eles se multiplicavam demais. E quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eu imagino o coração de Moisés acelerado, mesmo sabendo quem era Deus. E quando ele olha, ele questiona Deus. E Deus diz: Moisés, o que você tem na mão? Bate na água. Mas até então, o mar, para o povo judeu, era um gigante. Para eles, a vida tinha acabado ali, eles iam morrer ali. Eles não conheciam Deus como Moisés conhecia. Está entendendo? Um pouco mais à frente, falta, ou seja, o povo reclama que, eu acho que eu falei sobre isso domingo. O povo reclama que está faltando, ou seja, que estão enjoados do pão. Gente, você alimentar 5, 10, 15, até 50 pessoas, vamos lá. Mas 3 milhões? 3 milhões de pessoas, gente, aí era um gigante. Não é verdade? Era um gigante. Quando Davi vai lutar, ou seja, quando Davi vê o Golias, humanamente ele está vendo um gigante. É ou não é? Mas ele vê a possibilidade de derrotar aquele gigante. E é por isso que ele vai falar com Saul. Eu tenho dois amigos. Um italiano que mora em Sorocaba e o outro, hoje eu não sei onde ele mora. E esse italiano, ele tem quase 2 metros de altura, um senhorzão bem forte. E um dia eles começaram a discutir, nós trabalhando assim, eles começaram a discutir, mas a discussão deles sempre acabava em brincadeira. E esse rapaz menor falou para esse meu amigo italiano, eles discutindo, o rapaz falou assim para ele: rapaz, enquanto maior a árvore, maior é o tombo, né? O rapaz menor falou para o italiano que era grandão. Aí o italiano falou assim: então segura um galho. Pá! Deu um soco na cabeça dele, né? Desmontou o menino. Porque ele estava dizendo, viu? Não tem árvore grande que não caia. Ele estava querendo dizer. Quando Davi olhou para o Golias, ele viu a possibilidade de derrotar o gigante. Por isso que ele foi falar com Saul. Mas na leitura em que nós fizemos, o Abias havia acabado de morrer, que era o pai de um menino chamado Asa. Tem até uma piadinha, né? Que diz que é uma mulher que criou Asa e não voou, que é a mãe do rei. Que é a mãe do rei Asa. E o Abias havia morrido. Só que Abias, ele havia andado nos caminhos do Senhor. E ele havia ensinado o rei Asa a andar nos caminhos do Senhor. E é tão certo que ele edificou cidades, ele conquistou cidades, o rei Asa. Edificou cidades, construiu cidades, conquistou cidades. E a Bíblia diz que durante o governo do rei Asa houve paz em Judá. Por que eu estou falando em Judá? Porque nessa época havia o reino do norte e o reino do sul. E o Asa não governava sobre Israel. Nesse momento, acho que quem governava sobre Israel era o rei Acabe. Era o rei Acabe que governava sobre Israel, que era o reino do sul, e o rei Asa governava o reino do norte em Judá. É tão certo isso que houve guerra entre o reino do norte e o reino do sul, entre Israel e Judá. Então, ele edificou cidades, construiu sua fortaleza e houve paz em Judá. Por que estava essa divisão, gente? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque quando Saul morreu, o Salomão morreu, o filho dele ainda era novo para assumir. E o reino de Israel foi tirado da descendência de Davi por um tempo. Só que daí os descendentes de Davi foram os que governaram em Judá. Então Abias e Asa eram descendentes de Davi. Mas quem governava agora em Israel não era descendente de Davi. Você vai entender isso um pouco mais para frente. Pois bem, só que
O reino de Judá estava em paz, tudo tranquilo. E os etíopes agora resolveram fazer guerra contra eles. Fazer guerra contra eles. Segundo a leitura que nós fizemos aqui, era 2 por 1, não é isso? Fora os carros de guerra. Era 580 mil soldados, que tinha Judá e Benjamim, 300 mil de Judá, 280 de Benjamim, e a Bíblia não fala que eles tinham carro de guerra. Agora, já os etíopes, eles tinham 1 milhão de soldados fora os carros de guerra. E eles resolveram fazer guerra contra Judá. Resolveram fazer guerra contra Judá. Só que o Asa, ele tinha aprendido com o pai dele a andar nos caminhos do Senhor, e ele conhecia agora quem era Deus. Esse camarada foi um camarada tão temente a Deus no governo, no começo do seu governo, que a Bíblia diz que o reino dele esteve em paz durante 35 anos. No 36º ano acabou a paz em Judá. Que a mãe dele havia construído uma imagem. A mãe de Asa, ela havia construído uma imagem, e ele depois, a mãe dele deixou de ser rainha, pela imagem que ela havia construído. Você vê o temor que esse camarada tinha a Deus. E os etíopes cercaram ele, e já ficaram prontos para a batalha, lá no Vale de Maressa, em Zefatá. E quando o Asa viu o tamanho do exército dos etíopes, conhecendo a Deus, ele fez uma oração. E agora o mais fantástico de tudo é o que ele diz no final da oração. Ele diz: Deus, não prevaleça contra ti o homem. Não é isso que está escrito? Ou seja, ele estava dizendo: Senhor, essa batalha não é minha. Essa guerra não é minha. Eu vou para essa batalha, mas ela não é minha. Eles não podem vencer, porque eles não estão lutando contra mim. Eles estão lutando contra o Senhor. Mas por que ele pôde dizer isso? Porque ele andava com Deus, ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. E quando o homem conhece a Deus, anda com Deus, tem intimidade com Deus, ele pode falar assim com Deus. Agora não adianta. Se eu não tenho intimidade com Deus, não ando com Deus, não conheço a Deus, não adianta eu querer jogar a responsabilidade de uma batalha minha nos ombros do Senhor. Está entendendo, amados? Aí a batalha é minha. Aí a batalha é minha. Agora, se eu ando com Deus, todos aqueles que se levantam contra mim, vai se levantar contra Deus. E a Bíblia diz assim: ai daqueles que tocam em um dos meus pequeninos, é como tocasse na menina dos meus olhos. Então qualquer gigante, ele pode cair. Ou seja, não existe gigante que não caia, amados. Quando andamos com Deus, quando conhecemos a Deus, quando temos intimidade com Deus. Eu quero vencer todas as minhas batalhas, mas eu só vou falar com Deus quando eu estou em apuro. Ou seja, eu levo a vida que eu quero. Eu faço o que eu quero. Mas quando eu estiver em aperto, daí eu sei para onde correr. Não, amados. Não. A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias. Nós estávamos falando de banco antes de eu começar a ministração, né? Quem aqui sabe o que é depósito? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem sabe o que é? Quem sabe o que é reserva? Né? Todo mundo sabe o que é depósito e sabe o que é reserva. Esse rei, chamado Ezequias, ele andou tanto com Deus que ele fez reserva, fez depósito. Fez depósito e tinha reserva. A Bíblia diz que Deus falou para o profeta Isaías: vai lá e diga para o rei Ezequias que ele vai morrer.
Você conhece a história mais do que eu, talvez. E o rei Ezequias estava doente, a Bíblia diz que ele estava de cama, estava em cima da cama para morrer. Aí o rei Ezequias vai até o profeta Isaías vai até o palácio. E o profeta sempre teve acesso aos reis. E ele foi até o leito do rei Ezequias e disse: olha, arruma sua casa aí, organiza as coisas, porque você vai morrer. Pode organizar as coisas, porque você vai morrer. Deus falou comigo que você vai morrer. A Bíblia diz que o rei Ezequias ouviu o profeta Isaías. E o profeta Isaías saiu. E ele virou para o canto da cama e chorou. E a Bíblia diz que ele disse a Bíblia diz que ele disse assim para o Senhor: Deus, e aquela reserva? E aquele depósito? Porque ele disse assim: Senhor, lembra de quando nós éramos assim, andávamos juntinho. Aí Deus então para o profeta Isaías na porta do templo, do palácio, e diz para o profeta: volta lá e diga para o rei que ele não vai morrer mais. Porque ele andou comigo, ele me agradou, ele alegrou meu coração. Nem a morte, amados, pode derrotar alguém que tem intimidade com Deus. Embora que o crente não morre, né, amados? Ele passa a viver depois que ele sai daqui. É depois que saímos daqui que começa a vida. É verdade ou não é? Depois que saímos daqui que vai começar a vida. Aqui é passageira. A Bíblia diz que aqui é só um sopro. É um sopro. Acabou. Mas lá é eterno, não é para sempre. Então, o que eu gostaria de pedir para você nessa noite? Aí, a Bíblia diz que ele fez a seguinte oração, o rei Asa. E disse para Deus: Senhor, não prevaleça contra o Senhor o homem. E eles saíram para a batalha. Amados, é uma coisa linda quando você percebe que Deus está lutando a sua guerra, a sua batalha. É como Deus diz lá acredito que em Êxodo, capítulo 15 ou 14, que ele diz: ó, nessa guerra aí, ó, nessa batalha aí, vocês vão ficar de boa. Vocês não vão guerrear, porque essa batalha é minha. O problema é quando nós queremos tirar a batalha da mão do Senhor. Sabe? Deus está lutando por você. Aí você diz: não, essa aqui é minha, eu vou lutar. Não, eu quero lutar. Sabe? E Deus está dizendo: viu, descanse. Fique em paz, a batalha é minha. Quantas vezes, amado, nós oramos e entregamos na mão de Deus para dormir. Vamos lá, vamos deitar na cama, então antes de deitar, vamos dobrar o nosso joelho e entregar na mão de Deus. Mas amanhece o dia, nós tiramos da mão de Deus. Tiramos. Esquecemos da oração que fizemos antes de dormir. E tiramos. Asa saiu contra o exército dos etíopes. E a Bíblia diz que mesmo sendo 2 por 1, e mesmo os etíopes tendo os carros de guerra, Asa derrotou o gigante. Ele derrotou o gigante. Mesmo que aos olhos humanos parecia impossível. Mesmo que... Mas ele andava com Deus, amado. Ele tinha intimidade com Deus, ele sabia quem era Deus. E ele então provocou a situação. Ele provocou a situação da vitória dele. Ele provocou. Ele foi audacioso. Não é verdade? Porque não é qualquer um que pode falar: Deus, olha, não prevaleça, que esse camarada aí não vai prevalecer contra o Senhor, não. Esse daí não pode prevalecer contra o Senhor. Porque, na verdade, quem ia estar lá com a espada na mão era o Asa. Não era o Asa? Quem ia estar com a espada na mão era o Asa. Mas ele disse: Deus, olha, esse daqui não pode vencer o Senhor. Ele foi audacioso.
E Deus disse, então, Asa, você vai porque eu sou contigo e você vai vencer. Pronto, acabou. Pronto, acabou. E ele venceu o gigante, mesmo parecendo impossível. Mesmo aos olhos humanos, parecia que não dava. E é por isso que eu fiz a pergunta para você. Quem é o seu gigante hoje? A Bíblia diz que quando eles chegaram diante do Rio Jordão, estava tudo certo, amados. O único problema era o rio. E a Bíblia diz ainda que era época de cheia, né? O rio estava alto. Eles estavam do lado de cá, a terra prometida estava do lado de lá, e tinha, além do rio, tinha um outro detalhe, era um murinho que tinha na cidade de Jericó. Era um murinho, em cima do muro havia soldados. Dizem que o muro tinha 12 metros de largura e casas no muro. Era o único detalhe que tinha, mas a terra prometida estava ali. A terra prometida estava ali, do outro lado do rio. Eles estavam avistando a terra. Mas não podia pisar na terra, amado, porque tinha um rio para passar. E a correnteza estava forte, não dava para passar nado. Não tinha jeito. Eles não tinham barcos. E naquela época também não tinha barco motorizado. Se tivesse que passar no remo, ia ser difícil com a correnteza. Havia um gigante ali. Mas a terra estava ali, do outro lado. Talvez você consiga visualizar a terra, mas você não consegue pisar nela. Porque entre você e a terra existe um gigante. Aí Moisés sobe para o Monte Nebo, chega lá e ele morre. E Deus esconde o corpo de Moisés, ninguém sabe o que aconteceu com Moisés. Aí Deus aparece a Josué e diz, Josué, se esforça, tem bom ânimo, porque esse povo vai pisar naquela terra. Oh, aleluia. Aleluia. Josué reúne os 12 anciões. E diz, olha, cada um de vocês, olha, vamos pegar a arca da aliança. E vamos passar o Rio Jordão. A Bíblia diz que os anciões vêm carregando a arca. Quando eles colocam o pé no rio, amados, com correnteza, alto, baixo, não interessa, as águas param. Fica seco. E o povo atravessa. Pisaram na terra, mas ainda não tinha conquistado. Não tinha tomado posse. Eles estavam pisando na terra já, mas não tinha conquistado. Porque agora tinha um muro de Jericó. Tinha um muro. Aí ali havia soldados em cima do muro. E eles poderiam, porque agora já haviam vencido várias batalhas, né? E chegaram ali guerreando, lutando. Se formou guerreiro no deserto. Se formou guerreiro, porque quando eles saíram do Egito, eles eram escravos. Mas no deserto se revelou muitos guerreiros. Está entendendo, amado? O mistério aqui? Talvez você está no deserto, mas Deus quer fazer de você um guerreiro. Está entendendo? E agora, quando eles chegaram em Jericó, aí Deus falou para eles, não, agora sim, agora vocês vão batalhar. Mas antes de batalhar, vocês vão tocar buzina. A arma de vocês vai ser buzina. Deus tem um jeito estranho de trabalhar, não é verdade? A gente quer guerrear de um jeito, mas o jeito de Deus guerrear é outro. Os soldados estavam lá, tudo com a mão na espada já. Outros querendo atirar. Deus falou, não, a arma de vocês hoje vai ser buzina. A guerra de Deus não é do jeito que nós guerreamos. Ela é diferente, por isso que nós precisamos conhecer a Deus, para entender o seu propósito.
Se eles não conhecessem, não entendessem o propósito, sabe o que eles iam fazer? Eles iam querer escalar o muro, as muralhas. Eles iam querer derrubar os soldados lá de cima e eles iam perder a batalha. Mas ali tinha alguém que estava falando com Deus o tempo todo, que era Josué. E esse estava conhecendo a Deus na sua intimidade. E mais um gigante caiu, que foi a muralha de Jericó. Quando eles trocaram a trombeta. E aí sim eles pisaram na terra. E tomaram posse da terra. Você está vendo o seu gigante? Você consegue visualizar o seu gigante? Mas você percebeu que atrás do seu gigante está a terra prometida. Depois do gigante está a terra prometida. Agora falta sermos ousados como asa. E dizer para Deus: Senhor, não prevaleça contra ti esse gigante. Não prevaleça contra ti essa dificuldade, esse meu problema, essa minha luta. Essa minha limitação, que o nosso maior gigante às vezes é a nossa própria limitação. Nós nos limitamos. Nós dizemos: não, eu não consigo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Imagine você se Josué pensasse assim. Talvez o povo estava até hoje lá. Mas disse: não, vamos tomar posse dessa terra. Não importa o gigante que está entre eu e a terra, mas eu vou tomar posse dela hoje, em nome de Jesus. Eu quero que com os olhos, ou seja, com os olhos da fé e com os seus ouvidos, vocês comecem a ouvir a queda do gigante. Vocês comecem a ouvir essa muralha caindo, gente. Vocês comecem a entender que as suas limitações, ela precisa ficar para trás. Oh, aleluia! E qual que é o objetivo maior dessa palavra hoje? Eu quero que você entenda, antes de você sair daqui, que você precisa conhecer mais a Deus. Estar mais perto dEle, mais próximo dEle. Falar mais com Ele. Mostre para Deus aí o seu gigante, mostre para Deus. Fala: Senhor, esse daqui que está me impedindo de chegar na minha terra, mas hoje ele vai cair. Mostre para Deus ele. Fala para Deus: Senhor, não prevaleça contra o Senhor esse gigante, não. Parece que ele é muito grande para mim, mas eu profetizo que hoje ele vai cair em nome de Jesus. Todas as minhas limitações eu coloco nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus. Os etíopes se levantam contra a tua igreja, se levanta contra nós. Meu Deus, e parecemos ser tão pequenos, tão reduzidos às vezes, diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações. Mas, Senhor, sabemos quem é o Senhor. Meu Deus, nós sabemos quem é o Senhor. E sabemos que o tempo todo o Senhor tem batalhado, tem lutado ao nosso favor, nós sabemos disso. Então, meu Senhor, em nome de Jesus, não prevaleça contra o Senhor os nossos gigantes. Meu Deus, coloque os nossos gigantes por terra, o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, e pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, contemple a queda do seu gigante nessa noite, em nome de Jesus. Veja ele caindo. Veja ele caindo em nome de Jesus. Você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. A palavra do Senhor nos diz que você é mais do que vencedor. Em nome de